Oi pessoal, aqui é a Ingrid Frainer e hoje eu trago para vocês o resumo visual do episódio de Doença Inflamatória Intestinal, onde a Joane, o Fred e o Fábio Azevedo trazem para a gente as principais manifestações das doenças, os laboratoriais e exames que auxiliam no diagnóstico e os diagnósticos diferenciais. E com relação à doença inflamatória intestinal, a gente está falando de Crohn e retocolite. E para entender as manifestações clínicas, o episódio traz para a gente algumas características dessas doenças. Lembrando que o Crohn, ele atinge todo o trato gastrointestinal, né? Ele tem essa capacidade, mas que o acometimento geralmente é salteado, ou seja, em algumas partes, pulando outras, mas principalmente um acometimento do ilho terminal. E lembrar também que na doença de Crohn, o acometimento é transmural da mucosa. Já na retocolite, é uma doença que vai acometer cólon e reto, e esse acometimento é contínuo, mas principalmente em cólon ascendente. E lembrar que, na retocolite, diferente do Crohn, o acometimento é só de mucosa. No Crohn, o predomínio vai ser principalmente por dor abdominal. E a apresentação da doença pode ser dividida em 3 perfis: inflamatório, obstrutivo e fistulizante, que seguem até um padrão evolutivo, começando com inflamatório e terminando com fistulizante. Então, primeiro acontece uma inflamação dessa mucosa, transmural, e isso vai causar principalmente dor abdominal. Se isso persiste sem tratamento, posso evoluir para um padrão obstrutivo, ou seja, onde eu tenho estenoses, E se isso ainda assim permanece, a tendência é se formarem fístulas. E lembrando aqui, 3 principais fístulas, Enterovesical, enterovaginal e enterocutânea, onde o conteúdo intestinal vai passar para uma dessas cavidades, sendo ele fezes ou ar. Na retocolite, vou ter principalmente um predomínio de sangue e muco nas fezes, associado também ao tenesmo, que é aquela sensação de esvaziamento incompleto, por conta da inflamação ali da parte retal. Algumas manifestações clínicas mais importantes da retocolite são a colite fulminante e o megacólon tóxico, que é definido por um aumento, uma dilatação mais do que 6 centímetros, uma inflamação sistêmica e sinais de desidratação. E por último, lembrar que o Crohn é também caracterizado por doença perianal, geralmente associado a fístulas complexas, ou seja, que tem mais de um caminho. As fístulas também podem acontecer na retocolite, mas geralmente são fístulas simples, e um predomínio muito menor. Além das manifestações intestinais, existem outras manifestações das doenças inflamatórias intestinais, que representam uma inflamação como um todo, então caracterizados também por anemia e uma desnutrição proteica calórica. Além disso, existem outras manifestações extraintestinais, como por exemplo dermatológicas. Lembrar que o eritema nodoso tem um predomínio maior na doença de Crohn e o pioderma gangrenoso na retocolite. Lembrar também de artrites, que podem ser tanto axiais, periféricas ou oligoartrites assimétricas, e o acometimento ocular, com uveíte e episclerite. Ainda não esquecendo, a colangite esclerosante primária, também uma manifestação extraintestinal das doenças inflamatórias, com predomínio na retocolite. Dessas manifestações, as que estão associadas à atividade da doença inflamatória intestinal, ou seja, quanto mais inflamação, maior a chance e maior a presença dessas outras manifestações, são eritema nodoso, artrite periférica e episclerite. Agora, com relação aos laboratoriais que podem nos auxiliar no diagnóstico, divididos entre sérico, fezes, endoscópicos e de imagem. Os laboratoriais séricos mais alterados nas doenças inflamatórias intestinais são o hemograma, com a presença de anemia, leucocitose e até mesmo plaquetose, as provas inflamatórias, e aqui principalmente o PCR, lembrando que o VHS não vai ter seu papel aqui, e também autoanticorpos, como o ANCA e o ASCA, sendo que o ANCA está mais relacionado à retocolite e o ASCA ao Crohn. Dos laboratoriais das fezes, existem 2, a calprotectina fecal e a lactoferrina, sendo que a calprotectina fecal ela é mais sensível e é mais associada às manifestações dessas doenças. E lembrando os valores de corte, uma calprotectina fecal acima de 150 me garante a associação de um processo inflamatório intestinal e abaixo de 50 exclui. Com relação aos exames endoscópicos, aqui a gente está falando de 2, endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Lembrando que a colonoscopia precisa incluir o ilho terminal. Nesses exames, os principais achados que corroboram a retocolite ulcerativa são
os abscessos e as criptites. E, quando há um acometimento de uma pancolite, pode ocorrer ainda a ileite de refluxo, ou seja, um acometimento do ilho, mas não diretamente pela doença, e sim pela proximidade do acometimento do colo. Com relação ao Crohn, o principal achado endoscópico é a pedra de calçamento, o aspecto em pedra de calçamento, e aproveitando que esses exames, além de visualizar, eles também fazem a realização de biópsias. E aqui no Crohn, a gente não pode deixar de citar o granuloma não caseoso, que é bastante característico, mas não é específico da doença de Crohn. Com relação aos exames de imagem que podem auxiliar no diagnóstico, existem a tomografia, a enterotomografia, a cápsula endoscópica e a endoscopia intestinal. Com relação à tomografia, ela serve principalmente para pesquisa de complicações ou até mesmo megacólon em relação às doenças inflamatórias intestinais. A enterotomografia é um outro exame de imagem disponível, e lembrando que a diferença entre a enterotomografia e a tomografia é que na entero existe também um contraste oral, além do venoso. Esse contraste oral ele serve para auxiliar na visualização das paredes, no processo inflamatório, e com esse exame é possível ver a totalidade do trato gastrointestinal, inclusive o delgado. E aqui vale ressaltar também que a cápsula endoscópica é um ótimo exame de imagem, onde uma pequena cápsula contendo uma câmera, vai progredir por todo o trato gastrointestinal do paciente. Mas é importante garantir que esse paciente não tenha obstrução ou estenose ao longo do trajeto. Agora, partindo para os diagnósticos diferenciais, a última parte do episódio, onde eles dividem entre diagnósticos diferenciais inflamatórios, reumatológicos, associados a medicamentos e miscelânea. Sendo que nos inflamatórios, os principais agentes a serem lembrados são Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella, a velha e boa tuberculose, CMV e o Clostridioides. Lembrando que a epidemiologia e a apresentação clínica varia com essas doenças, sendo que as manifestações bacterianas são muito mais curtas, um tempo muito mais curto, o Clostridioides associado ao uso de antibiótico, o CMV associado a algum processo de imunodepressão. Com relação aos diagnósticos diferenciais reumatológicos, principalmente vasculites e BC, com relação aos relacionados a medicamentos, dois se destacam: o uso de ANES, anti-inflamatórios não esteroidais, e o uso de micofenolato, causando uma clínica que pode simular doença inflamatória intestinal. E, por último, a miscelânea, que o episódio traz como principais doenças que fazem diagnóstico diferencial com as doenças inflamatórias intestinais, o linfoma, a doença do enxerto contra o hospedeiro, a colite isquêmica e a retite actínica. Lembrando que, na doença contra enxerto hospedeiro, eu vou ter principalmente um paciente que fez transplante de medula óssea, e, na biópsia, eu tenho achado de necrose nas criptas. Já na colite isquêmica, eu vou ter um achado de edema e eritema de mucosa, com um reto intacto, e na retite actínica, o uso, o pregresso, de radioterapia. Pessoal, era isso sobre doenças inflamatórias intestinais, o nosso resumo visual. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal e de seguir a gente nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!